Olá, você que acompanha a TV Informe, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Informe Blumenau Entrevista, nosso ponto de encontro para dar visibilidade aos agentes políticos aqui da nossa cidade, da nossa região e até de Santa Catarina. Hoje vamos conversar com uma das novidades de Blumenau na Assembleia Legislativa. A principal novidade é o deputado estadual Egídio Ferrari, que foi eleito pelo PTB. Deputado, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Alexandre. Mais uma vez a oportunidade para a gente conversar e levar informação aí a quem nos acompanha. Eu até escrevi no Informe Blumenau que o deputado Egídio, a gente está acostumado a chamar ele de delegado Egídio, é uma das novidades de Blumenau na eleição desse ano, porque dos 4 eleitos, ele é o único que é um novato na política eleitoral, chegando nessa sua primeira tentativa a um mandato na Assembleia Legislativa. Qual é o sentimento? Você tomou posse semana passada, já estava indo na Assembleia ali para conhecer os bastidores. Qual é o sentimento, qual é a sensação do homem que sempre teve, né, atuando na segurança pública e agora chega para representar aí uma categoria, uma região no parlamento? O sentimento é de expectativa assim, muito grande, né? Por que digo isso? Como cidadão daquela pessoa que também gostava ou também almejava mudança na política, renovação, alternância, isso tudo, né? Pessoas diferentes, com ideias novas, precisam ocupar espaços. Isso eu sempre falei pessoalmente. Até pouco tempo atrás não imaginava que eu seria uma dessas pessoas a ocupar um cargo nesse sentido. Então nós temos uma oportunidade muito grande, né? Principalmente com a questão do meu cargo de delegado de polícia. Então os policiais civis, a segurança pública como um todo, tem uma expectativa grande quando a gente fala das possibilidades de melhorar a nossa questão. E às vezes são melhoras ou melhorias muito pontuais que fazem toda a diferença no atendimento à população. Aqui em Blumenau, até pouco tempo atrás, tínhamos delegacias muito ruins que não atendiam a população que precisa, o pagador de impostos que vai lá. Agora nós temos algumas estruturas um pouco melhores, ainda temos que mudar a primeira delegacia de polícia ali do centro, mais de 40 anos, veja só, no mesmo lugar. Então a minha expectativa é de poder fazer isso pela segurança pública, fazer pela proteção dos animais em todo o estado de Santa Catarina. Fui eleito com essa bandeira, já atuava muito nesse sentido na delegacia de polícia, né, investigando, apurando as denúncias de maus tratos. Quero fazer isso por todo o estado de Santa Catarina, mas quero fazer mais por Blumenau e pela nossa região. Afinal de contas, fui o deputado mais votado aqui de Blumenau, né, o que recebeu o maior número de votos. Foram quase 23 mil votos apenas no município de Blumenau. Segundo município mais votado foi Gaspar, onde trabalhei por 5 anos, e o terceiro Brusque, onde atualmente estava lotado pela Polícia Civil. Então, ou seja, um bom recall lá junto ao eleitorado e à população das cidades que você trabalhou. Exato, e o principal, sabe, Alexandre, muito feliz que fico quando me recordo da campanha que as pessoas diziam assim: delegado, a gente vai votar em você, não é nada que tu está prometendo como político, e sim pelo que você já fez enquanto delegado, pela nossa cidade, por cuidar aqui, enfim. Então isso é muito gratificante, a responsabilidade aumenta. Então essa é a vontade, é poder trabalhar, né, principalmente pelas bandeiras que eu tenho muito fortes por todo o estado, mas trabalhar por educação, por infraestrutura, por saúde de qualidade, decente para a nossa cidade, para a nossa região aqui. Já a gente aprofunda a questão das duas bandeiras, né, a questão da causa animal e da segurança, mas ainda eu quero falar um pouco sobre política. Bom, novato, né, a Assembleia Legislativa reelegeu 24 deputados, o senhor isolado, num partido pequeno, acabou fazendo uma composição, já formou o primeiro bloco, já foi parar na mesa diretora, né? E como é que o senhor vê essa composição? Teve a eleição da presidência da Assembleia, que foi um consenso, que não foi um consenso, porque estavam puxando para um outro lado, tinha um outro movimento. Como é que tu está vendo, né, e com a tua experiência de cidadão, de delegado, como é que tu está vendo esse mundo da política partidária eleitoral? Sabe que essa tua pergunta é muito interessante, porque eu li também a matéria que você escreveu, e ela dizia justamente uma frase, quando eu pedi para sair da delegacia regional, que foi um cargo político, eu disse, não, eu gosto das ruas, eu gosto das operações. E depois, quando eu fui para a política, eu me fiz essa pergunta, né? Poxa, será que realmente eu tenho perfil para ser um político, para ser um deputado? E quando eu fiz toda essa análise e lembrar de tudo que acontecia, eu me dei conta de algo muito importante, Alexandre. Quando eu assumi um cargo de delegado regional, que é um cargo político,
eu tentei fazer polícia lá dentro. E é muito diferente, sabe? Eu ainda tinha o perfil de delegado operacional, mas dentro de uma delegacia regional. Lá dentro nós temos que fazer política, não a política partidária, por óbvio, mas a política de relacionamentos. Ali eu preciso representar a Polícia Civil bem, eu preciso buscar projetos, preciso fazer outras situações que não a operacional do dia a dia. E eu acabar por ter essa experiência e esse gosto mesmo pela atividade fim, eu acabava ficando muitas vezes com aquela vontade de estar lá nas operações, né? Então eu não soube na época lidar com isso. A partir do momento que eu entendi e coloquei na minha cabeça, poxa, eu quero ser um candidato, aí comecei a trabalhar esse lado e hoje realmente eu me vejo como um delegado de polícia na política, né? Então a gente precisa fazer essa política, claro, a política partidária para chegar onde cheguei, por um partido pequeno, mas a política de relacionamentos, que é buscar o apoio junto com os outros deputados da nossa região, junto com vereadores, com prefeitos municipais, para que aí sim, juntos, eu sempre digo isso, juntos, passada a eleição, termina qualquer disputa e nós temos que nos unir para melhorar a vida do cidadão. Então eu hoje vejo, fazendo essa reflexão, eu vejo que hoje está muito claro para mim que eu preciso fazer dessa forma. E até, se me permite, fiz uma visita, né, no dia de hoje à delegada regional, nova delegada regional de Blumenau, e disse isso a ela, sabe? Você hoje está no cargo político, então a gente precisa buscar melhorias, o envolvimento dos colegas policiais civis, para que a gente melhore a segurança pública da nossa cidade e da região, que no caso da delegacia regional são 11 municípios. Também vamos falar sobre esse caso da delegacia regional e provavelmente aquele período que você passou na delegacia regional, naquele momento foi um sentimento pessoal, mas também foi aquilo que lhe abriu, que eu me lembro que a gente conversava, a importância de tu estar dentro da engrenagem para poder fazer ela rodar. Sim, e é isso que eu falei há pouco, de ocupar espaços, né? Quando a gente... É fácil ficar reclamando, eu digo isso. É muito bom a gente reclamar, jogar pedra, mas você virar a vidraça é diferente. Né? Você realmente se colocar à disposição da instituição ou do órgão público, enfim, para que também fazer a diferença, porque você começa a ser criticado, né? Até então era o delegado que só tinha sucesso, e dificilmente as pessoas veem aqueles casos que a gente não resolve. Sim. Acaba vendo a repercussão de tudo que deu certo, das prisões, das grandes operações. Mas quando você está no cargo administrativo, você quer trocar uma delegacia, quer um efetivo maior, você não consegue. E as pessoas verificam e te cobram isso, né? Olha, por que não tem mais policiais? Por que fechou o plantão? Por que não está acontecendo? Enfim, então essa situação da gente se colocar à disposição que é muito importante. Hoje eu entendo plenamente e assim eu preciso, né, buscar. Já fiz visitas também em algumas delegacias, fui em Gaspar, me coloquei à disposição, mas pedi para que os colegas venham com projetos, sabe? Não apenas que, poxa, não está fazendo nada, não está acontecendo nada. Eu tenho dito isso a todos os colegas que converso, inclusive com a população, com vereadores, né, que já me procuraram, não só de Blumenau, prefeitos de municípios, de municípios longe aqui da nossa região, né? Tenho dito, poxa, tragam projetos, tragam iniciativas para que a gente possa concretizar isso. Sobre criar expectativas, vamos lá entrar numa das suas primeiras bandeiras, a questão da causa animal. Um segmento que ganhou muito corpo na sociedade, ganhou muita visibilidade, é um segmento onde as pessoas atuam de forma muito organizada, que tem um poder de reivindicação muito grande. E eu sempre lembro a situação aqui do ex-prefeito Napoleão Bernardes, seu colega, agora deputado, quando ele criou a Diretoria de Bem-Estar Animal e o CEPREAD. Era uma antiga reivindicação, não existia essa estrutura na esfera pública e foi um movimento muito bacana. Mas acaba que não conseguiu atender a demanda, que era uma demanda muito grande, ou seja, e aí então acabou trazendo para dentro da prefeitura, porque gerou uma expectativa, uma situação que foi ambígua, porque ao mesmo tempo que muita gente bateu palma, logo depois começaram as críticas pesadas que seguem até hoje. Então, isso também vai valer para a tua atuação, ou seja, as pessoas vão te cobrar agora, então, né? Como é que vai fazer para botar aquela pessoa que maltrata os animais na cadeia ou dar uma punição? Como é que vai fazer para diminuir os maus tratos, para ampliar a questão da castração? Como é que tu pretende agir para
não frustrar a expectativa dessas pessoas, porque também a gente tem algum limite na nossa atuação. Sim. Aí passa pela conscientização, né? E vou te dar um exemplo que eu aprendi. Eu fui lá em Curitibanos num simpósio em 2021 e lá as pessoas me falaram num protocolo CET, né? CET, que é captura, esteriliza, cede, devolve. Aí eu falei, tá, mas peraí, vocês pegam os animais nas ruas, fazem a esterilização, né? Ou seja, a castração e devolvem para as ruas? Eles disseram, sim, faço assim. Eu disse, mas aí não tira os animais da rua. Delegado, nós nunca vamos, dito pelas protetoras lá de Curitibanos e região, nós nunca vamos conseguir absorver toda a demanda, é impossível. Agora, se nós pegarmos toda essa população dos animais nas ruas e castrar, né, e dar um cuidado, começar a acompanhar, chipar, né, colocar o chip ali para identificar esses animais, a gente vai pelo menos conseguir ter uma ideia do que existe e depois responsabilizar quem abandona, né, quem maltrata os animais. Então são algumas questões pontuais que a gente precisa aprender junto e trazer essa conscientização para as pessoas. Eu, por exemplo, conhecendo, né, já várias realidades no estado de Santa Catarina, tive o privilégio de já visitar muitos municípios. O que acontece? Quando o município cria demanda para resgatar animais, nenhuma delas funciona, nenhuma, sabe? É ideal, é muito difícil. Porque as pessoas começam a pedir, olha, tem um cachorro solto na frente da minha casa. E necessariamente não é caso, né? Não é caso. Não é caso de recolher. É caso de você ir lá, identificar o que acontece. E tem várias políticas públicas para se fazer. E outra, a população precisa sim cobrar do poder público que tem a obrigação, tem município que não faz absolutamente nada, não investe nada para ajudar, mas precisa saber também que tem uma parte, né, uma parcela de contribuição para o cidadão também fazer a sua parte, sabe? Isso é muito importante. Então, nesse sentido, a gente quer fazer o trabalho do poder público, mas conscientizando essas pessoas, para que eles também tenham a obrigação. E vou te dar mais um exemplo. Delegado, meu vizinho está maltratando o cachorro, tem que vir aqui resgatar. Muitas vezes a fiscalização chega lá, não consegue provar que é um caso de maus tratos, porque vai fazer um exame e não tem um exame ali, não deixou uma fratura, não deixou nada disso no animal. Então é difícil, eu digo, prova para um processo criminal. Mas tem ali informações que é um maus tratos. Olha que cômodo para o dono, para o tutor ali do animal, você tirar e levar embora e cuidar do problema para ele. Não. Primeiro, ele precisa ser multado. Existe lei para isso. Quando ele sentir no bolso, né, que houve pelo menos aqui uma notificação, a segunda vez, multa. Por quê? Porque nós temos dezenas de casos que o poder público vai lá, tira o animal, no dia seguinte ele coloca outro. Mas como é que vai multar? Essa é um bom debate. Já tem lei estadual nisso? É isso? Tem lei estadual e leis municipais também. Como é que vai multar um cidadão ali? Pô, isso aqui está cheio aqui na vizinhança, aqui está cheio de denúncia. Como é que tu vai, se tu não consegue provar que o bicho está sendo maltratado, mas como é que vai multar o Muitas cidadão? vezes tu não consegue a prova para o procedimento criminal. Mas tu chega lá, por exemplo, existe uma lei estadual que proíbe a criação de pitbull e qualquer outra raça derivada, e não há fiscalização. A lei é bem antiga, acho que mais de 15 anos, e não há fiscalização. Por que não começar a fiscalizar e multar quem tem ali um canil clandestino, né? Não só de pitbull, mas de outros animais? Então, é a legislação específica. No caso dos municípios, a gente pode, né, essa multa aplicada, ela pode virar em dívida ativa do município, pode ser cobrado, mas veja bem, nós temos que criar uma forma de responsabilizar aquela pessoa que está praticando o ato, e não simplesmente tirar o problema dela, o poder público absorver, porque não vai dar conta. Mas não é simples, o senhor é delegado, o senhor é advogado, também sabe que não é simples do ponto de vista legal, não é uma questão, vai chegar lá e dizer, não, não, tem todo um processo e... Sim, concordo contigo. E não é tem simples. que se criar um mecanismo para que se encaminhe. Não é simples, tanto que em qualquer outra situação de multa, né, administrativa, às vezes tu multa, mas não cobra nunca, não consegue cobrar da pessoa. Mas veja bem, poxa, ninguém gosta de estar a fiscalização na sua porta todos os dias. Hoje, até onde eu saiba, o CEPREAD tem um fiscal. Ele não dá conta, por mais
que ele queira fazer e faça bem o seu trabalho, não dá conta. É impossível. Você precisa investir. Sim. Então ninguém quer um carro da fiscalização com uma viatura da polícia, por exemplo, na frente da sua casa, dizendo que você está errado, não pode fazer isso, e receber multa. Porque daqui a pouco, em algum momento, se essa multa for inscrita em dívida ativa, ela vai ter problema, sabe, para se fazer. E a ideia é, primeiro, conscientizar. Né? É igual a gente trabalha mais ou menos no crime. Ninguém quer fazer. Por que vem a punição? Porque o cara não aprende e continua praticando aquilo ali. Né? Então, de alguma forma, ele tem que pagar por isso. Então, a gente quer trazer essa forma de conscientização das pessoas, mas também a responsabilização de quem faz errado. Não dá para a pessoa de bem pagar por todas as outras. Vamos lá para outra grande expectativa. Primeiro, o senhor sempre foi uma liderança importante, né, dos policiais civis aqui na nossa região, sempre teve uma liderança importante, e o senhor foi também agora eleito, imagino, com uma expectativa muito grande dos seus pares. A Polícia Civil foi maltratada no governo anterior, não ganhou, né, brigou, não teve a valorização que devia. Bom, que valorização, como é que vai ser o seu trabalho para cumprir a expectativa dos seus pares? Daqui a pouco eu falo sobre a questão da segurança pública, que é para o conjunto da sociedade. Sim, infelizmente isso aconteceu, né? Você falou, a Polícia Civil foi maltratada, foi deixada de lado, foi relegada pelo governo anterior. Por que eu digo isso? Porque quando se faz uma reforma, né, e eu sempre defendi uma reforma, por exemplo, da Previdência, mas eu sempre falei, tem que ser para todos, todas as pessoas, todas as classes, né? Então tem classes que têm 60 dias de férias por ano. Por quê? Né? Tem militares que se aposentam, eu conheço uma policial militar com 41 anos aposentada, o governador com 46 para 47 anos aposentado. E aí, o policial civil não se aposenta com essa idade, se aposenta com 65, com 70, e agora mesmo assim não vai ter mais a integralidade. Então por que mexer apenas no policial civil, né? Na verdade, o profissional da segurança pública civil, professores, enfermeiros, sabe? Parece que você escolhe alguém para pagar o preço por todo mundo. Então, ou se faz algo que todo mundo precisa dar a sua parcela de contribuição. Queria registrar aqui, quando eu cito, são apenas exemplos de policial militar, de outras classes, não vou trabalhar para que eles também sofram o que a gente sofreu. Mas no caso específico da Polícia Civil, foi feito um estudo e se comprovou que não havia déficit previdenciário da Polícia Civil. O número de policiais na ativa que contribui com a Previdência era maior, né? Ou seja, pagava as despesas dos aposentados. E mesmo assim mexeram na nossa Previdência. Então eu quero trazer isso à discussão, né, para que a população veja e diz, poxa, se precisamos fazer realmente cortar na carne, é algo urgente, que realmente uma hora vai estourar, mas vamos fazer para todo mundo. Né? A alíquota a gente paga 14%. Os militares, como um todo, né, no Brasil, desde os militares das Forças Armadas, se não me engano, 9%. Né? Então, assim, o policial civil já recebe menos salário no final do mês do que outro profissional militar. Então, isso tudo tem que ser olhado com calma. Eu quero trazer isso à discussão, quero levar para dentro da Assembleia, quero levar para o governo. A gente precisa discutir formas, né, para que as pessoas sejam, ou pelo menos os profissionais, sejam tratados de forma igual. E o que a segurança pública, no que concerne a Polícia Civil, mas nas outras corporações, precisa para melhorar para o cidadão? O pessoal está aqui há bastante tempo, conhece a região, é sempre um berreiro por questão de efetivo. Tem muito mais coisa aí para resolver. Tinha a questão das sedes, as delegacias estavam caindo um pedaço, já começou alguns avanços, o senhor falou dessa pendência ali na delegacia do centro, mas o que é preciso ser feito? Nós precisamos de investir, primeiro, investimentos e reconhecimento do profissional, né? Não é só salário, ele precisa de boa estrutura, né? E não só física, mas ele precisa ter uma condição de trabalho pelo menos suficiente para que ele atenda bem o cidadão. Não dá para você, às vezes, cobrar daquele policial que está numa cadeira quebrada. Vou dar o exemplo de novo da primeira DP, quando chove, tem que recolher os inquéritos, afastar o computador porque vai dar goteira e vai estragar tudo. Como é que vai atender bem o cidadão? Então tem que dar toda essa estrutura, o salário junto, por quê? Porque a pessoa passa daqui a pouco num cargo para trabalhar 6 horas de segunda a sexta que ganha mais do que o policial, que faz plantão,
que tem que ir atrás do bandido, que coloca a sua vida em risco, que deixa a família em casa. Então tem que ser revistas várias situações nesse sentido. Mas a principal dela realmente é dar essas condições, porque quando o profissional estiver bem valorizado, a ponta, né, a população, o cidadão vai sentir o resultado. Falei que estive em Gaspar. Gaspar, quando eu trabalhei lá 5 anos, a delegacia literalmente caía o teto na nossa cabeça. Chegou a pegar fogo, bombeiro ser acionado, uma briga enorme quando fui para a delegacia regional. Fiz as vistorias junto com a diretoria, junto com a delegacia geral. A gente conseguiu localizar um prédio e foi mudada a estrutura. Alexandre, hoje me dá orgulho em dizer que eu sou policial civil, sou delegado de polícia. Quando eu chego na estrutura de Gaspar e vejo as pessoas sendo bem atendidas, antes as pessoas ficavam, né, o cidadão ia lá pegar o documento de veículo, a CNH, ou fazer um boletim de ocorrência, ficava no sol, na chuva, não tinha estrutura. Hoje ele entra, tem um ambiente climatizado, ele é bem atendido, sabe? Isso faz a diferença. Deputado, vamos lá. Tudo isso que o senhor falou é muito importante, mas isso o senhor vai ter que bater lá na porta do governador Jorginho Melo e convencer ele, e ele tem numa balança ali trocentas prioridades. Como é que você vai fazer esse trabalho? Como é que está a sua relação com o governador? Aí é um trabalho político, né? Já tenho feito isso algumas vezes, levando demandas quando tem oportunidade. E outra, nós temos agora, além de mim, o deputado Maurício, que se reelegeu, que é um delegado de polícia aposentado, Maurício Kudlark, e temos a vice-governadora do estado também, uma delegada de polícia aposentada. Sim. E veja o que aconteceu com ela. Oportunidades como essa não é toda hora. Exatamente, é o que eu digo. Falo para os colegas, gente, eu não posso prometer resultado, mas vocês vão ter um delegado, deputado, muito empenhado em fazer as coisas acontecerem. A própria vice-governadora, ela foi desaposentada. 7 anos aposentada, em 2022, no ano passado, ela foi desaposentada, porque a reforma da Previdência fizeram para retroagir a 2004, se não me engano, e ela estava aposentada desde 2015. E aí um novo cálculo, ela teve que voltar para a ativa, veja só. Né? Então, quase 30 anos aí, ou pelo menos 30 anos de contribuição, com idade, né? Nas outras classes da segurança pública estaria totalmente tranquila, 7 anos depois tem que voltar. Então, na forma política, é sensibilizar o governo, né, para que as coisas aconteçam e trazer a dignidade da Polícia Civil, quando digo de volta, no sentido de se existe um mandado de prisão, né, que a PRF, que a Polícia Federal, que a Polícia Rodoviária Estadual, enfim, aborda alguém na rua e tem um mandado de prisão para aquele cidadão, o que quer dizer? Necessariamente teve uma investigação da Polícia Civil e um pedido de prisão, uma representação de um delegado de polícia feito com base em relatório da investigação. Essa é a importância da Polícia Civil. Ninguém vai preso sem investigação. Né? Então nós precisamos, devido ao processo legal, tudo aquilo. Então nós precisamos isso, trazer a importância que a instituição, né, os policiais, a segurança pública como um todo merece. Estamos encaminhando para o final. O político Egídio Ferrari emplacou a primeira indicação para um posto importante aqui na região. Né? Temos a primeira delegada regional. O senhor fez um trabalho para também mudar a concepção aí da liderança aqui na região para a classe policial. Sim. Apesar de, né, eu fazer essa indicação, ter feito essa indicação, eu procurei critérios técnicos. Sim. E também procurei emplacar algo que fosse, né, realmente trouxesse algo de diferente, sim, uma visão, no caso agora uma visão feminina, primeira delegada de polícia, mas principalmente por competência. Né? Não que não tenha outros delegados tão competentes, tem sim, mas como era algo que eu pedi essa troca, pedi uma nova delegada, né, no cargo de delegado regional, eu queria alguém que se mostrasse competente para trazer uma nova visão da Polícia Civil. Por que digo isso? Porque quando eu entrei em 2018, falei há pouco, não havia um projeto para trocar as delegacias. Né? E o mesmo delegado regional estava 11 anos sentado na cadeira. Então, alternância de poder. O presidente da República fica 4 anos. Se o povo decidir, troca. Né? Então, por que um outro cargo nomeado por um governador ou um chefe de polícia fica tanto tempo assim? A não ser que fosse uma unanimidade. E como não era, né, a gente foi lá, sensibilizei o governo, mostrei para eles, olha, tem uma outra opção aqui. E aí, justamente, né, de forma impessoal, porque podia ter colocado um delegado que é meu amigo, é próximo de mim, que a gente sai junto, né, que as famílias são amigas, mas não. Optei, aí sim, por uma pessoa que estava lá na delegacia de polícia, na DPCAM,
né, a Delegacia de Proteção à Mulher, criança, adolescente ou idoso, fazendo um trabalho de ponta. Ela ouve a mulher vítima de estupro, de violência doméstica, criança vítima de abuso sexual. Até ontem ela estava lá na delegacia recebendo esses relatos. E pode ter certeza, ela já tem vários projetos para que aí sim o deputado traga recursos, sensibilize o governo para a gente melhorar aqui a nossa região. Eu sempre digo que quanto mais mulher tiver nos espaços de lideranças, melhor para a sociedade, e na Polícia Civil eu acho fundamental até para dar essa reoxigenada, e principalmente como a gente está vendo aí a dificuldade em casos de violência contra a mulher, e é importante ter esse acolhimento. O senhor foi eleito pelo PTB, né? Foi uma aposta arriscada, eu até escrevi. Enfim, o senhor conseguiu uma boa votação e foi a sua votação que garantiu o seu mandato. Claro que, né, teve a ajuda do resto da nominata, mas a sua votação foi muito maior e as dos demais foi muito menor do que se esperava. Como é que o senhor... A grande liderança do PTB já está acenando que vai sair, que era o ex-deputado Kennedy Nunes. E o senhor, como é que fica? Como é que o senhor vê o seu horizonte? Que provavelmente, o senhor sabe, com todo respeito a algumas pessoas que estão no PTB, o PTB é um partido muito fraco e muito contraditório no nível nacional e muito fraco em Santa Catarina. Como é que o senhor vê isso aí? Quanto tempo o senhor vai se manter na questão do PTB? Claro, tem a questão do mandato, que é pelo PTB, mas a gente também sabe que tem outros mecanismos, e inclusive há um estudo lá em Brasília de se criar uma janela antes da hora para as pessoas poderem trocar de partidos. Quanto ao PTB, foi protocolada uma petição, o pedido de fusão com o Patriota. Sim. Né? Deve sair entre fevereiro e março agora, e aí vai ser criado um novo partido, que é o Mais Brasil 25. Nesse sentido, o Patriota já tem mais vereadores. Aqui em Blumenau tem o professor Gilson, né? Nós temos em Balneário Camboriú, tem lá em Chapecó, em outros municípios que a gente já verificou. Então já é um partido com um pouco mais de robustez. O Patriota só não fez um deputado estadual porque o mais votado não atingiu o quociente mínimo dele, né? Se ele tivesse feito um pouco mais, teria feito o Patriota também um deputado. Aí nisso eu já vejo, claro, se esses nomes, né, mais de destaque a gente conseguir unir e deixar num partido, a gente já começa a ter um espaço maior, né? Brigar, por exemplo, com, quem sabe, até 2 vagas de deputado numa próxima eleição estadual. Mas tudo é muito, muito inicial ainda para a gente pensar. O que eu quero fazer é trabalhar pela cidade, pela região, pelo estado de Santa Catarina, pelas bandeiras, né, as quais eu levantei durante a campanha. Eu quero honrar, e a pessoa que votou no delegado Egídio fala, poxa, meu voto foi bem empregado. Essa é a minha grande sacada. Para finalizar, ainda é cedo, mas como mesmo o senhor disse, o senhor foi o deputado mais votado aqui de Blumenau. Essa eleição te estimula a pensar em outros voos na política eleitoral? Por exemplo, um mandato no executivo aqui de Blumenau? Estimula sim, tudo ao seu tempo, né? Não necessariamente no ano que vem, mas estimula porque eu estou ouvindo as pessoas nas ruas falarem isso. Sabe? Poxa, quem sabe o nosso próximo prefeito? Eu não tenho essa ambição de sair conquistando cargo assim, que nem um louco. Eu tenho a minha profissão de delegado de polícia. Sim. E se amanhã eu perder a de deputado, eu volto para a delegacia para trabalhar. Mas claro que estimula nesse sentido, de pensar, de querer ajudar e criar grupo. Com toda certeza eu posso te dizer para você que no ano que vem, nas eleições municipais, eu estarei muito presente. Será candidato? Não posso dizer isso, não sei. Mas eu estarei muito presente, porque eu quero formar um grupo, quero apoiar pessoas que eu também acredito, né, que podem fazer mais aqui pela nossa cidade, não só por Blumenau, né? Estou falando por Gaspar, por exemplo, até posso citar aqui, né, o Marcelo Bri, que é do Patriota, é vice-prefeito e com certeza deve ser o candidato à prefeitura no ano que vem, né? Então eu quero sim estar muito envolvido nas eleições municipais próximas. Com a política local. Maravilha, esse é o deputado Egídio Ferrari, eleito pelo PTB. Obrigado pela sua presença com a gente, boa sorte na sua empreitada e conte sempre com a gente. Obrigado, Alexandre. Agradecendo mais uma vez aos votos confiados, peço para quem puder, entre nas redes sociais, lá tem o nosso contato, que eu quero atender a população, quero receber as demandas e entender o que o cidadão está precisando e poder ajudar. Pode pesquisar lá o delegado Egídio Ferrari, e lá vai ter todos os nossos contatos. Obrigado, estamos à disposição. Mais uma vez, obrigado e obrigado a você que nos acompanhou até agora. Essa semana tem nova entrevista, nós vamos entrevistar a colega do deputado, a segunda deputada mais votada de Santa Catarina, Luciane Carminati, na próxima sexta-feira. Esse é o Informe Blumenau, entrevista abrindo espaço para todos os agentes políticos de Santa Catarina. Um grande abraço, até a próxima.